Olá, sejam bem-vindos. Deixa eu mandar um oizinho aqui para a Luciana. Bem-vindos para nossa segunda live. Então, a gente está com essa programação de lives essa semana com os nossos convidados. E a nossa ideia é falar de temas que estão muito em evidência nessa primeira semana de home office para muita gente. A Luciana Nardini já vai entrar aqui e ela é a nossa convidada de hoje. Ela tem uma consultoria, que é a LN, Assessoria de Pessoas. Trabalhou muito tempo em RH de empresas e mais de 20 anos, e ela então vai falar de produtividade nesse momento, né, de aqui. O mundo está em transformação, né? Ela já vai entrar aqui para me pedir um oi. Naka tá por aqui, Patrícia, Renata. Olá, tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo jóia. Já estava falando um pouquinho sobre você, até você entrar. Então, estou explicando para o pessoal, né, que está chegando, que a gente vai falar de produtividade. Então, a Luciana tem a LN Assessoria de Pessoas e está há mais de 20 anos em RH, é isso, né, Luciana? Isso. Já faz um bom tempinho já. E aí todo mundo está muito nesse momento de repensar as práticas de trabalho, né, Luciana, diante de tudo que está acontecendo na vida de todo mundo, ou de grande parte, né? Eu falo que a gente está discutindo muito home office, mas ainda tem pessoas que não podem trabalhar home office, então acho que, de certa forma, é um privilégio poder estar em casa e trabalhar, mas tem seus dilemas, seus desafios. Eu fiquei aqui tentando articular como é que eu ia fazer nesse horário para poder fazer uma live, né, focada aqui. Então, de fato, tem uma questão de produtividade, de como lidar com o ambiente. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, assim, como é que a tua entrada, o teu lugar de fala sobre, né, esse tema. E também já contribui de alguma forma para as pessoas, né, para elas entenderem como isso afeta a vida delas, como trabalhar e ser produtivo também dentro de casa. Obrigada, Vi, pelo convite mais uma vez. Assim, eu tenho uma experiência de mais de 20 anos em recursos humanos, né? Então, esse tema de home office há muitos anos já ronda as empresas, mas nos últimos anos que isso tem sido mais pregado pelas empresas. Existe uma boa parte delas ainda que tem um certo preconceito com o home office, né? E eu acho que é importante nesse momento de home office as pessoas entenderem que o trabalho mudou de local, né? Não mais do que isso em circunstâncias normais, né? Não agora com toda essa outra questão de isolamento que a gente tem. Então, eu trabalho isso em algumas empresas que querem implementar o home office. Eu entro com essa parte de como organizar, como planejar, porque pode parecer simples, mas não é, né? Vou trabalhar em casa. Não é bem assim. Existem alguns aspectos que a gente precisa observar antes de qualquer coisa para começar um home office. Obviamente que a gente está num momento muito mais complicado, porque todo mundo foi pego de surpresa, né? Então teve pouco tempo, às vezes, para poder se preparar. Mas que é uma realidade hoje, a gente precisa da melhor forma, no menor tempo possível, se adaptar a ela, né? Ô, Luciana, eu tenho notado, assim, muitas empresas que tentaram implementar o home office há alguns anos atrás, algumas conseguiram com certo sucesso, mas era uma pequena parcela dos funcionários que podia fazer home office. Teve empresa que eu já conheci que começou a implantar e desistiu e voltou ao modelo de antes, só reconfigurou o escritório. E aí agora, então, de repente, as pessoas se transformam e tem que estar dentro de casa, e aí a casa está no trabalho, o trabalho está em casa. Eu falei que nada mais lifelong learning do que isso, né? Aprendizado para a vida mesmo. Como é que a gente lida com tudo isso? Então, tem algumas coisas que você acha importante para a pessoa lidar com produtividade. Acho que, primeiro, né, falar da instância do indivíduo, que está aqui com a gente também. Mas também a cabeça das empresas. Eu tenho notado que as empresas tentaram, aí desistiram. E, ao mesmo tempo, estão criando vários manuais. Eu tenho recebido vários manuais de como trabalhar home office. E aí você vê que parece uma tentativa de querer reproduzir o escritório em casa. E isso não acontece, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, tanto do aspecto do indivíduo quanto do aspecto da empresa. Você tem razão, muitas empresas foram e voltaram, mas acho que o ponto principal para isso, para essa ida e volta das empresas, ou mesmo a implementação, vai muito do planejamento, né? Então, por que você está fazendo home office? Entender isso. Se é só um modismo, todo mundo está fazendo, eu quero atrair as pessoas para trabalhar
com a gente nesse formato, é porque precisa fazer uma redução de custo na empresa em termos físicos, né? Em termos físicos, é porque é uma forma de você se concentrar mais, de ser mais produtivo. Então tem que planejar o porquê vai acontecer isso, né? E aí, o que você vai fazer nesse momento? Então, eu acredito que as empresas, nesse momento, obviamente, de desespero, todo mundo foi para o home office e vai simplesmente transferir o que fazia lá, fazer aqui. Então, foi meio a forceps essa mudança, né? Não fez antes, agora a gente vai fazer. E eu acho que, assim, eu tenho visto LinkedIn, o próprio Instagram, muita gente falando sobre home office, né? E eu acho, muita gente. Então, eu acho que é um tema que a gente tem que filtrar um pouco o que a gente ouve, o que a gente escuta, né? Porque eu acho que isso faz parte do aprendizado, como você falou, né? Do lado do indivíduo, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que pensar no home office, né? Assim como a gente tem falado para os filhos que a gente não está em férias, a gente tem que lembrar que a gente continua trabalhando também. Também não estamos em férias. E eu acho que a comunicação com todo mundo, já que todo mundo veio para dentro de casa, né? Não é só você que foi fazer um home office. É diferente do home office normal, né? Todo mundo veio para dentro de casa e, por um outro lado, a dinâmica da casa, na grande maioria, a gente tirou também, por exemplo, faxineira, empregada, tirou isso de casa. Então, é um outro tipo de planejamento que tem que ser feito, né? Por quê? Porque você tem que fazer as tarefas de casa, você tem que cuidar dos filhos dentro de casa, você tem que trabalhar, né? Então, para tudo isso, o que eu acho que é o mais bacana para o indivíduo é ele se planejar, para que isso funcione da melhor forma uma possível. pessoa falou assim, né? Agora a gente está segurando um monte de pratinho e quebrando vários, né? Porque você não consegue dar conta de tantos pratinhos. E é isso, o home office muitas vezes é assim, sozinho dentro de casa. Agora não, com os filhos, com o marido, companheiro, enfim, sem ajudante em casa. Eu falei, meu Deus do céu, né? Como é que vai ser isso? Então, a produtividade, acho que até o conceito, né? Do que é ser produtivo é ressignificado nesse cenário que a gente está vivendo, né? Sim, claro, com certeza. Né? Entender que assim, vai ter vários pratinhos, como você falou, para a gente fazer no dia a dia, e vai ter que dar conta sim desses pratinhos, mas ao mesmo tempo tem que trabalhar, né? Então, indo para o lado prático da coisa, o que eu sugiro para as pessoas fazerem que eu acho que funciona? Primeiro, você fazer uma rotina sua e de quem está dentro de casa com você do que vai acontecer durante o dia, né? Isso a gente sempre teve na escola, todo mundo teve horário escolar. Então a gente sabe exatamente o que ia acontecer. E depois quando a gente vai para a vida, a gente começa a ir para a vida profissional, a gente esquece um pouco disso, né? Criança pequena na escola, a primeira coisa quando eles chegam na escola é fazer a rotina do dia. Então, as crianças sabem que horas que elas vão para o parque, se vão fazer primeiro uma atividade, se depois elas vão fazer o lanche. Então, por que a gente não leva isso continua levando isso para a nossa vida? Então, o que eu acho que vale é fazer isso. Você olhar, nesse momento que a gente está, principalmente, olhar o que eu tenho que fazer hoje. E isso, 2 colunas, profissionalmente e pessoalmente. Então, hoje eu tenho que fazer almoço, hoje eu tenho que lavar roupa, hoje eu tenho que passar pano, né? Isso de um lado. E por um outro lado, o que eu tenho que fazer no trabalho? Né? Para você ter essa programação do que você vai fazer. E isso normalmente ajuda bastante, porque você tem um norte para onde ir. Então você não está aqui trabalhando, de repente você fala, putz, preciso tirar a roupa da máquina. E sair correndo para fazer. Né? Que é típico isso acontecer. Então, é esse tipo de planejamento seu pessoal como indivíduo, como você falou, para fazer isso. Né? O que eu tenho que entregar no trabalho hoje e o que eu tenho que fazer em casa para dar conta desse momento que a gente está vivendo. Você acha que vale fazer planejamento diário / semanal, por exemplo? Eu acho que eu fico pensando assim, se não ajudaria, pelo menos saber assim, 2 dias adiante, tá tudo tão imprevisível, né? Mas assim, hoje, daqui 2 dias, o cenário é mais ou menos esse de organização, né? Normalmente o que vale é fazer a semana toda, né? Então, colocar o que você tem para entregar na semana, né? E o que você tem para fazer como rotina, como você estipulou.
Então, na segunda-feira, não, na terça-feira, que os meus filhos já não tinham mais aula, a primeira coisa, quando eles acordaram, eu falei, então, é o seguinte, vamos fazer a nossa rotina como família, né? Porque quem vai me ajudar, né, vamos revezar a ajuda no dia a dia, né? Então a gente foi lá. Que horas que vocês vão acordar? Tudo bem, não precisa acordar super cedo como vocês vão para a escola, mas também não vai acordar na hora do almoço. Então, que horas que vai acordar? Que horas que vai começar a estudar, como vocês estivessem na escola? Vamos fazer a parte da manhã. Na hora do almoço, pode fazer o break do almoço. Quem vai me ajudar no almoço e quem vai lavar a louça, né? Aí à tarde, o que vai fazer? Vai fazer uma atividade física? Eu liberei uma hora de jogo 3 vezes por semana, para entrar numa coisa mais diferente, assim, para as crianças também, porque o TED a gente sabe que vai acontecer, né? E como finaliza o dia. E isso serve para a gente também, Viviane, porque a gente precisa saber o que eu vou fazer de manhã, o que eu vou fazer à tarde, se eu tenho uma reunião, então aquele momento que eu preciso de mais silêncio em casa para poder fazer uma reunião, né? E as pessoas estarem se comunicando ali dentro da casa. Então, 5 minutos antes de começar, eu falei, gente, vou começar a live. Então, tá um silêncio, tirando o vizinho, né? Mas... Meu também tá na obra, gente. Então, meu tá passando o aspirador, então não tem como, né? Mas então isso acho que ajuda bastante quando você coloca no papel e faz um planejamento da semana, um básico de como vai funcionar, né? E o que você tem para fazer naquele dia, né? Aqui esses primeiros dias tem funcionado bastante. Sabe, uma coisa que eu sinto, eu trabalho home office há muito tempo, mas é isso, não estava com todo mundo em casa, né? Ia para o escritório, você vai para um café, você vai para. Você roda pelos lugares, né? Uhum. Agora, o que eu sinto, assim, eu acabo distribuindo o meu horário muito para a noite. Então, como eu tenho 2 filhas pequenas, eu coloco depois elas dormirem, então eu vou fazer coisas que eu preciso de silêncio, concentração, porque senão também vai ficar insustentável. Porque eu estava lendo o livro ontem, elas vieram, você está riscando o livro, mamãe? Então deixa eu riscar junto. Ai, meu Deus, não, né? Então deixa eu ler depois, porque eu não vou conseguir ler com atenção. Então, no fim, a gente acaba, às vezes, esticando a carga horária de trabalho, porque ela é mais picotada, ela é mais diluída ao longo do dia. Você vê isso também? Eu acho que isso vai depender muito da rotina de cada família, né? Porque... E é bom ter essa organização até para ter claro isso, né? Então eu sei que eu vou ficar dando conta disso e disso da casa, porque à noite eu tenho um horário para poder fazer. Exato, porque daí você não fica na ansiedade o dia inteiro de não vou dar conta, não vou dar conta. Não, depois que eu colocar as crianças para dormir, eu vou voltar e fazer, sei lá, a leitura, que é uma coisa com mais concentração, né? Então, nesse sentido, vale sim você olhar como é a dinâmica da sua casa. Porque foi o que a gente acabou de falar, mais uma vez. O home office é uma coisa, home office confinado é outra. Tem uma diferença muito grande as duas coisas. Porque se você está aqui em home office, se eu estou aqui em home office sozinha, é muito mais tranquilo, né? Agora tem que administrar tudo. Se de repente aqui toca a campainha, o que eu faço? Né? Tomar uma reunião, o que eu faço com isso se eu não tenho... Não é o normal. O normal é ter alguém que possa atender para você, né? Então, vale ver qual é a rotina da casa. Então, assim como faz esse bloco depois para você funciona, para mim o meu bloco vai até às 6 e pouco da tarde e aí eu desligo depois. Mas ontem não funcionou, porque eu tive que fazer um monte de coisa à tarde e não funcionou. Então, tem essa idas e vindas que a gente precisa... realmente organizar conforme a dinâmica. Tá. Você tem alguma dica assim de, sei lá, ou ferramenta, ou aplicativo, sei lá, de organização, assim, porque hoje em dia tem tanta coisa, né? Eu sei que às vezes o canal em si, ele não ajuda. A gente tem falado muito assim, os canais de comunicação, tipo Zoom, é super bom e tal. Mas tem que saber usar o Zoom também, senão não adianta ficar com o Hangout liberado, super liberado. Então, não, exatamente. Algum tipo de ferramenta, né? Ou se aquele básico, tipo agenda, sabe? Pega a agenda e coloca. Legal. O planner normalzinho, né? Que você pega qualquer folha sulfite, você dá uma riscada na folha de segunda a domingo e você colocar. Obviamente que aqui não precisa você colocar horários, mas sim o que você tem que fazer. Porque às vezes você vai começar uma tarefa, você não sabe quanto tempo
você vai levar para fazer e tal, né? Quantas interrupções você vai ter, que é diferente do que a gente tem normalmente. Então, eu acho que ter esse planner semanal vale muito. Vale muito. E você falou uma coisa importante, né, Luciana? A gente não pode também colocar tempos irreais para as coisas, porque senão assim, isso aqui eu faço meia hora. Não é bem meia hora, né? Eu vou ter que fazer talvez com um pouco mais de interrupção e tal, então de repente põe 1 hora ou 45 minutos, porque senão fica irreal, aí você fica estressado, ansioso, porque não está cumprindo aquela agenda super apertada que você fez achando que estava no escritório, né? Exato, exato. Né? E tem isso, né? Essa é uma outra armadilha que a gente também tem. Porque o que acontece é que a gente trabalha mais às vezes. O Né? Sandro tá falando isso. O Sandro falou assim, ó, o home office confinado me trouxe mais trabalho do que no escritório. Exato, a gente acaba se cobrando mais, né? Como a gente não tem pensa bem, a gente não tem o horário, o tempo que a gente tem, perde, né, no traslado, né? De casa para o escritório e vice-versa. Quando você vai almoçar, você não vai fazer o mesmo, você não tem fila para você pegar. Você chega, esquenta o seu prato, faz a comida e senta e come. Então, o que a gente acaba fazendo? A gente faz mais, realmente, mais tempo a gente entra para trabalhar, né? E o computador fica em cima da mesa, fica ligado, a gente passa né? Falei que ia parar às 6 horas, mas aí, deixa eu ver o que chegou e a gente vai fazendo mais e mais. E as pessoas acham que você está 24 horas disponível, né? O Sandro também até colocou aqui que aumentou o número de calls dos gerentes para monitorar a turma. Você acha que tem isso também, da pessoa ficar meio assim, o gestor ficar tipo, deixa eu ver se o pessoal tá aí, não tá produzindo, deixa eu pedir bastante coisa. Sandro, saudades também de você. Eu trabalhei com o Sandro numa empresa, foi muito bacana. Na América Online a gente trabalhou juntos. O que acontece é isso, né? De novo, né? Vem um tsunami disso. Por quê? Concorda que o gestor que já não tinha confiança no seu trabalho ali, imagina como ele vai ter a confiança fora dali. Então, se você é um gestor que faz marcação cerrada com seus funcionários, você deve estar em pânico quando você está como se diz, em casa, porque a pessoa precisa centralizar tudo aquilo, precisa ver se realmente você está trabalhando ou não. E a gente sabe que não é assim. Então, se eu passar o dia inteiro com a câmera ligada, eu vou levantar para ir no banheiro, eu vou levantar para tomar um café, trocar água, fazer alguma coisa. Então, é um problema como gestor, né? Eu acho que vale antes começar nessa semana, que todo mundo está se adaptando, acho que vale uma conversa, né? Dos entregáveis, o que você vai me entregar? Porque foi o que você falou, eu posso não estar aqui, dar uma cochilada depois do almoço, mas eu tenho o costume de ficar até meia-noite trabalhando e tudo bem entregar, né? Tem que vir muito mais os entregáveis do que realmente o tempo que você passa na frente do computador, né? E você sabe que eu vi num desses manuais de home office o tempo de trabalho. Então, teve lá em um dos manuais que eu li, leve em conta que o seu tempo de trabalho é de 8 horas. Então, comece. Eu falei, gente, mas assim, eu acho que é o tipo da orientação que é muito não condizente com esse home office que a gente está vivendo. Tem uma pessoa que falou assim, quão conscientes estão as empresas em entender que o home office com a família em casa não é a mesma coisa. Então, acho que esse é um ponto importante, né? De destacar, assim, quer dizer, eu tenho um gestor que fica ali me cobrando e call, e reunião e tal, mas espera, para entregar as coisas, talvez eu não vá funcionar diante de tanta movimentação no horário, digamos, de trabalho, né? Entre milhares de aspas. Eu vejo o meu marido tá assim, em call o dia inteiro, reunião o dia inteiro. Aí, quando termina, digamos, o expediente, é que ele vai conseguir fazer coisas que são mais estratégicas, de pensar, de estudar, de ver. Porque não dá, né? Uma coisa atrás da outra o tempo todo. Foi o que você falou mesmo, né? Você entra e sai de call, você termina uma call, você tinha alguma coisa para mandar, alguma coisa para fazer, um reporte para fazer, você vai acumulando, né? E aí você tem que sair para você, em algum momento você vai ter que dar vazão para tudo isso, né? Que é igual o dia de reunião, né? Tem dia que a gente tem reunião o dia inteiro, em sala de reunião presencial. E aí você sai de uma reunião, vai para outra, sai de uma, vai para outra, você não trabalha praticamente. Você vai em reunião, né? Exato. Reunião é trabalho. Mas é a mesma coisa, você sai de um call para outro. E o gestor que já não tem essa confiança e fica ali querendo toda hora falar com o funcionário, ele não consegue produzir, né?
Não, não. É como você está trabalhando aqui no computador e tem alguém de pé aqui olhando o que você está escrevendo. É a pior sensação que você tem, né? Que você tá fazendo, você não tem a liberdade, você não consegue nem respirar para você trabalhar. Aí o que vale, eu acho que para dar uma ajuda, é as pessoas terem o costume de anotar durante a reunião. Porque foi o que você falou. Entre e sai de call, se você não anota, se você tinha alguma pendência, tinha alguma coisa que você tinha que mandar para alguém, algum assunto para resolver, o que acontece? Você esquece, né? Porque, obviamente, hoje no home office das empresas, tem muito mais call do que você teria normalmente, né? Porque uma coisa que você resolveria ali no café, que você foi buscar e falou com a pessoa, na verdade, você não tem esse momento, né? Então, aquele resolver coisas de corredor, você não tem mais esse momento. Então, realmente, você tem muito mais chamadas para você tocar na dia a dia, né? Sabe que a Camila aqui falou, né, que tá se sentindo mais estressada em casa do que no escritório. Aí acho que é a Fernanda que tá falando, eu sinto muita falta do olho no olho. Então, no fim, a gente acaba sentindo falta é o mindset, né, que a gente tem de ficar em contato com as pessoas, tomar café, já resolver rapidinho, falar com alguém, que a gente já não tem mais nesse home office que a gente tá nesse momento, né? Mas eu acho que a gente tem que mudar alguns hábitos da gente também, sabe, Vi? Porque a gente é muito acostumado, por exemplo, a usar o WhatsApp. E nesse momento de confinamento, que você não vê ninguém, em vez de usar o WhatsApp, dá um FaceTime, no próprio WhatsApp, liga por vídeo para as pessoas, né? Porque é uma forma de a gente sentir esse contato com elas. Então, acho que vale os chefes com os subordinados ter, assim, 15 minutos, e aí como estão as coisas, como está passando, com alguma dificuldade, né? Para ter o olho no olho, não ficar só trocando mensagem, porque daí fica mais isolado ainda, né? Porque a gente não consegue ter isso. Então, eu tô achando ótimo a gente conversar hoje, porque é uma forma de as pessoas terem sentirem isso, né? E o próprio programa que você vai fazer a semana que vem é muito bacana, o happy hour de todo mundo, né? Pega sua bebida, senta aqui e vamos bater um papo. Porque é isso que precisa ser feito mesmo, né? A gente vai Então, eu não sentindo posso falta, né, de uma coisa social, assim, né? De você estar em contato, conversar sobre qualquer coisa, ou que seja sobre um tema. E a gente vai sentir, a gente não tem previsão, né? Deve ser muitas semanas. E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar, eu tenho ouvido algumas empresas falando assim, como é que a gente vai lidar com a queda de demandas que deve acontecer nas próximas semanas, assim, porque agora a gente está nessa semana de adaptação de todo mundo e, ao mesmo tempo, de muitas demandas que estavam ali ainda pendências, coisas que estavam rolando lá no escritório. Eu não sei, talvez seja isso ou não, não sei, mas algumas empresas podem viver daqui a algumas semanas, talvez não tenha tanta demanda. Como é que a gente vai fazer esse funcionário ser produtivo, sendo que não tem demanda, né? Eu penso na área comercial, por exemplo, como é que faz, né? Tem que se reinventar, tem que fazer novas formas, novas soluções, mas como é que faz, então? E aí, de novo, acho que te pergunto aí uma questão, né? Como é que a gente entende, então, produtividade em tempos de baixa demanda? Você tem uma luz, assim, para quem está com esse cenário adiante? É difícil a gente prever, né? Porque nunca ninguém, né? Nunca na história dessa empresa vital aconteceu isso, né? Então, eu acho que sim, vai ter uma queda de demanda e depende muito do setor também, né? Então, eu acho que vale a gente aproveitar esse momento de outra forma, né? E os gestores estarem preocupados com isso também. E ser realista, né? Não vai ter, né? Não tem. Então, assim, estar em dia com os entregáveis, né? O que tem que ser entregue, mas aproveita esse espaço. A gente está vendo a quantidade de empresas que estão liberando os acessos gratuitos, a Casa do Saber, você postou ontem mesmo, a AGV, um monte de instituições abrindo justamente. Então, eu acho que, para também a gente não cair no ócio e não ficar na frente da televisão ou nas redes sociais o dia todo, eu acho que vale muito isso. Ok, abaixou a demanda, aumenta a sua demanda de estudar um pouco. E o estudar, hoje em dia é tão mais fácil, tão mais simples, porque é um vídeo, é assistir uma live, é ouvir um podcast. Então, assim, tem tanto assunto que daí não é falta de demanda. Aí a gente tem
bastante coisa para fazer. Porque eu acho que vale sim a gente aproveitar isso de outra forma. Né? Fazer várias limpezas, né, no seu próprio computador do trabalho, assuntos que você... E-mail, caixa de e-mail, fazer limpeza de caixa de e-mail, arquivar, né, muitas coisas que você não tem tempo no dia a dia de parar e ficar lá jogando de uma pasta para outra, arquivando da forma que você quer. Então, acho que são formas de a gente ocupar mais para frente o tempo com isso no correr dessas semanas que vão acontecendo. E realmente eu acho que esse contato direto do gestor com os colaboradores, eu acho que é incrível, porque senão você vai se sentir, além de se sentir mais solitário ainda, é a questão de você não saber para onde você vai. E você conversando, falando com o seu gestor, eu acho que isso facilita muito essa boa convivência que a gente vai ter. Sabe que eu fico pensando assim, né? Claro, tenho filhas pequenas, então eu tenho que dar conta desses vários pratinhos que tem a ver com isso. Mas, por exemplo, quem não tem filhos e está em casa, acho que tem até mais tempo disponível para poder fazer leituras. Eu adoraria poder fazer as leituras que eu sempre... Livros e livros estão empilhados que eu quero ler e não consigo. E eu fico pensando assim, que medida o gestor também não pode incentivar que seja a leitura, ou, tá bom, vai assistir a série, mas que tal então a gente marcar que cada semana um vai fazer a fala sobre o que aprendeu vendo uma série ou um livro, como a gente como consultor está fazendo, né, Luciana? Exato. A gente está se reinventando também, porque a gente estava com a agenda já programada, com cursos presenciais que não vão acontecer, e a gente tem que pensar, não, como é que o digital pode nos ajudar a nos manter ativos, a trocar experiência, a levar um pouco de leveza também para as pessoas. Então, além desse contato direto, o gestor, de repente, né, propor isso. Que tal esse pessoal que está em casa com menos demandas, trazer os aprendizados que eles estão tendo, seja no curso da Casa do Saber que eles fizeram, da GV, da Coursera, da Udemy e tantas outras que liberaram acesso. E lembrar que aprender é trabalho também, né? Aliás, muito. Faz parte, né? Faz parte, né? Eu acho que isso tem que vir um exemplo do gestor. Então, ele sugerir isso é um grande passo, né? Por quê? Porque, exemplo, não tem como, né? As pessoas que estão na sua equipe sempre tem você como referência. Então, se você sugerir isso, partir de você como gestor, isso, acho que é muito bacana. E foi o que você falou, é a questão de depois compartilhar também isso. Então vamos assistir um episódio do Código Bill Gates, que todo mundo está falando desse. Então tá bom, a gente assiste essa semana, segunda-feira de manhã, né? A gente vai fazer a nossa reunião de equipe e depois a gente vai discutir o episódio 1 da série, né? Pra gente ter outras coisas pra gente fazer. E sem dúvida nenhuma. De insights, né? Assim, o que você pensou, o que tem a ver com a sua vida, o que tem a ver com esse momento que a gente está vivendo. Não só assim, dá para usar no trabalho, como se o aprendizado fosse não, Não é, né? Para refletir, para ter repertório. Exato, é o repertório. Né? Lembrar que tudo que você aprende é para você. Né? Você que abre mão de mostrar, de oferecer para os outros. Né? Porque, na verdade, fica tudo com você. Você que faz a questão de ser o emissor de algum assunto. Então, sem dúvida nenhuma, vale muito. Vale muito. O Sandro tem uma call. Sandro, depois vai ficar aqui disponível para você poder assistir. Ele já falou que tem várias dicas que ele adorou aqui. Mas acho que é isso mesmo, assim, né? Como você falou, parte do gestor, né, como modelo. Lembrar que aprender é trabalho, trabalho é aprender e vice-versa. E eu queria, assim, tô tentando fazer exercícios de futurismo, sabe? Não futurismo 2050, 2100, mas você como uma pessoa que trabalhou muito em RH, trabalha com pessoas, você acha que quando tudo voltar à normalidade, não sabemos quando, você acha que as empresas devem repensar essa questão do home office, repensar no sentido de dá para adotar ou não dá para adotar parcial ou não, enfim, você acha que vai ter uma transformação no mercado de trabalho por causa dessa questão do home office forçado agora? Eu acho que, sem dúvida, tanto para a forma como de trabalho, né? O que pode ser feito ou não de casa, a forma como pode ser feito, porque assim, quem não quis testar antes está tendo que testar agora, né? Então, obviamente, a gente vai ter ótimos exemplos, como a gente também vai ter péssimos exemplos. A gente sabe, todo mundo é ser humano, né?
Então tem o lado ruim da história, né? Mas eu acho que o lado positivo, as escolas, por exemplo, quando que as escolas iam imaginar que elas iam ter que dar aula online para os alunos? E aí eu fiquei pensando, falei, cara, hoje em dia é tão fácil, né? Hoje, foi o que você falou, né? As ferramentas, Zoom, Hangout, é tão fácil você colocar todo mundo. A gente mesmo, quantos que a gente já não assistiu, né? Aulas que a gente assiste assim, e as escolas Nossa. estão lá para trás, que de repente entrou no desespero de eu tenho que fazer alguma forma, né? Isso tanto pública como privada, né? Então eu acho que assim, é uma ida que não tem muita volta. Porque depois que todo mundo já viu que funciona assim, todo mundo precisou e fez, eu acho que vai ter uma grande mudança nessa questão, né? A gente já vinha em mudanças conceituais de trabalho, né? De mais jobs, mais projetos, e a questão que para muita gente era crucial do deixarem ficar em casa, trabalhar em casa, as pessoas vão achar que é folga e tal, mas todo mundo tá e não é um dia só, são todos os dias que as pessoas estão trabalhando, né? Então, eu acho que isso vale muito, o aprendizado vai valer muito, e não, acho que não tem muita volta não, viu? Não tem muito regresso, não. Eu tenho um amigo que tá amando, amando. Ele falou, nossa, tudo que eu queria era estar em home office pra vida, assim. Ele nunca teve a menor possibilidade de trabalhar home office. Tinha um trabalho que tinha que sair tal horário, não podia sair antes, não era mal julgado e tudo mais. E ele falou, tô produzindo mais, tô fazendo mais as minhas coisas, tenho mais tempo para poder fazer. Ainda eu falei que você não tem filho. Não, mas tudo bem. A culpa não são os filhos, absolutamente não é isso, né? Eu falo que tem momentos que elas trazem uma alegria, um frescor, que você fala, ai, é tudo que eu precisava agora diante de tanto turbilhão de coisas, né? Mas você falando, eu queria te perguntar, o que você acha que são as coisas ruins também que podem dar essa má impressão sobre o home office? Porque, claro que a gente está vendo aí autonomia, gestão do tempo, produtividade sendo discutidos a partir desse home office forçado. Mas o que você acha que, assim, putz, isso aqui vai pegar mal, assim, sabe, pro home office? Tem alguma coisa? Eu acho que pega mal algumas coisas, assim, o não se preparar, né? Então, por exemplo, eu e você estamos conversando e a gente não tem um varal de roupa atrás da gente, né? A gente tá uma parede branca em casa, todo mundo tem para fazer uma reunião. Mas as pessoas que não sabem se portar. Então, já ouvi relatos quando eu fui numa empresa que a pessoa entrou na call e ela estava sem camisa. Obviamente, ela esqueceu que ela estava sem camisa, porque ela devia estar em casa e aí tinha que entrar na call e esqueceu de pôr a camisa. Então, essas coisas que é uma questão de, vamos dizer assim, algumas regras básicas para se fazer o home office, a história de entregar, a história de estar disponível quando a empresa te chamar, né? Não dá para ficar ligando para você a manhã inteira e você não atender. E ainda mais hoje, agora, nesse momento, todo mundo está em casa. Então, você não atendeu porque você está dormindo, né? Alguém que te liga a manhã inteira. Então, essas coisas, assim, o próprio comportamento das pessoas é o que todo mundo está em casa. Então, você não atendeu porque você está dormindo, né? Alguém que te liga a manhã inteira. Então, essas coisas, assim, o próprio comportamento das pessoas é o que vai dizer vamos em frente ou não. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Porque se deu tudo certo, as pessoas entregaram, as pessoas colaboraram, não tem por que a empresa voltar para trás. Mas sim quando tem uma experiência ruim, né? Das pessoas não saberem se portar, das pessoas não estarem presentes quando é chamada, né? Não entregar o que foi comprometido para ser feito, né? E você acha que o gestor também tem papel disso, né? Porque eu não sei, eu tive uma experiência no passado, isso já vai fazer, sei lá, 8 anos, de uma tentativa de home office. Eu tava home office, né? E aí eu tive uma pessoa que, assim, ela me ligava insanamente o tempo todo para me cobrar e pedir coisas, meio que numa angústia de que talvez eu não ia fazer nada, que eu ia passear no shopping, entendeu? Porque naquela época, né, como agora que eu não posso sair de casa. Mas eu falei, gente, isso me deixou muito estressado, sabe? Então, acho que isso é um cuidado também no home office normal, quando a gente pode circular, que a gente pode transitar,
dessa desconfiança do que a pessoa faz também nessa hora do trabalho home office. Não sei se você vê também um pouco isso. Eu acho que assim, quando eu vou dar palestra de implementação de home office, uma das coisas que eu comento é justamente isso, né? A questão de será que a pessoa também, o funcionário também está preparado para o home office? Porque tem gente que precisa de supervisão, que precisa de alguém ali do lado para ficar perguntando o tempo todo. Então, eu acho que tem esses dois lados de como se faz, né? Então, também tem o funcionário que vai ficar acionando o gestor o tempo todo, porque está perdido e não sabe o que fazer, assim como vai ter gestor que vai ficar o tempo todo querendo fiscalizar o que a pessoa faz. Mas, por um outro lado, como a gente está num momento que, assim, não é um dia de home office, são todos os dias de home office, isso uma hora vai ter que entrar numa rotina, numa escala. Porque senão não vai dar conta. Não vai dar conta. Então, você como gestor, eu acho que vale você combinar com as pessoas o que é para ser entregue, né? E você também, como indivíduo, também, assim, tirou as dúvidas, perguntou, vamos trabalhar, né? Porque senão entra nessa toada e não... E aí vai realmente estressar os dois lados. Vai estressar os dois lados. E também você tá incomodado, o chefe tá ligando muito, fala, vamos combinar uma coisa? Olha, não tô te entregando tudo que você tá me pedindo. Vamos combinar de falar uma vez por dia ou 2 vezes por dia? Porque às vezes o que acontece é que a pessoa, na empresa, a pessoa também não conversa tantas vezes. Mas no home office quer conversar toda hora, né? Então, prestar um pouco de atenção nisso. Te perseguindo, né? Você fala, me deixa fazer o negócio, né? Exato. Porque assim, se tem distração no escritório, vai ter distração em casa também, né? Se aquela pessoa tem o costume de ficar ali escondida, navegando por horas na internet, ela vai fazer a mesma coisa em casa. Então, você já conhece também com quem você trabalha. Né? E se você não veio trabalhando esse dia a dia com ela lá, realmente vai ficar muito mais difícil trabalhar em casa, né? E falando em mídias sociais, uma coisa que eu acho que é interessante para a produtividade é que você faça uma pausa para você realmente ficar zapeando. Porque se toda hora você fica olhando o celular o tempo todo, realmente a sua produtividade vai lá no pé. Né? E essa questão que a gente tá de ficar o tempo todo olhando, né, quantos casos aumentaram, se teve algum óbito, e recebendo. E os grupos de WhatsApp, todos mandam a mesma mensagem. Então saiu uma coisa, o da GV ontem que liberou, eu recebi acho que em 5 grupos diferentes o link da GV. Né? Então, fazer um pouco disso, né? Você parar, deixar o celular um pouco afastado, se você não precisa trabalhar com ele o tempo todo, e se policiar nisso. Aí para meia hora, vai tomar um café, vai fazer um café para você, vai fazer um lanche. Ok, meia hora eu vejo as redes sociais, fecha e volta e trabalha. Porque sabe senão... que você falou é super importante, porque eu notei que eu fiquei muito mais tempo no WhatsApp esses dias. Fiquei muito, assim. Aí eu sempre olho o meu tempo no Instagram também. Também aumentou, tipo, dobrou. Aí eu falei, meu Deus, não vai dar desse jeito. Aí hoje de manhã, dado que eu tinha que fazer umas coisas na casa também, eu falei, não vou olhar o celular até 11 horas da manhã. Então eu vou ficar, tipo, acordei, resolvi o que tinha que resolver, bom dia pra mãe, não sei o que, nananã. Fiquei acho que umas 3 horas e meia, mais ou menos, fazendo as coisas da casa, lidando com as meninas e tal, até que eu fui olhar. E não tinha nada, assim, tinha muita mensagem, mas não tinha nada que eu tivesse que resolver, assim, naquele período. Dá para resolver depois. Então, acho que essa recomendação é importante para a gente não ficar também viciado em olhar toda hora o celular, ou que seja, notificação toda hora do e-mail. Eu falo muito de e-mail, né, nas empresas. E as pessoas falam, não, mas eu não posso ficar horas determinadas de olhar o e-mail. Mas agora a gente está com uma avalanche de mensagem no WhatsApp, mensagem de e-mail, as calls no Zoom. Eu falo, gente, a gente tá assim, né? Acho que como a Camila mencionou, parece mais estressada do que antes, porque é uma avalanche de informação, né? E foi o que a gente comentou no começo, né? Hoje mesmo eu estava conversando com uma cliente minha, que é minha mentorada, e ela falou que segunda-feira foi o caos para ela, né? Porque o que acontece? Todo mundo queria, ela precisa dar demanda, e ela trabalha com gestão de redes sociais,
E ela falou que teve uma cliente em específico que mandou mensagem para ela pelo WhatsApp o dia inteiro. E aí, a gente conversando, tipo assim, lessons learned com isso, né? Porque ela falou, acho que era mais fácil ter parado, falado 15 minutos com ela, reprogramado, replanejado o que a gente tinha feito na sexta, né? E, porque assim, eu passei o dia falando com ela. Então, cada hora que você para, pega o celular e fica teclando, e, obviamente, o teclado demora muito mais do que a gente falar. Então, isso que a gente conversou, de vamos olhar olha mais olho no olho, acho que facilita bastante também, para você não perder tempo respondendo mensagem. E deixar para ver grupo, deixar para responder mensagens, zapear no Instagram, mas para um outro horário que você possa estar dando uma relaxada assim. Porque senão, realmente, a produtividade vai lá pro pé. Porque isso é assim, vai embora, né? Você fica horas, né? Você fica horas zapeando se deixar, né? E se a gente for pensar em termos de empresa, assim, né? Que a gente sabe que tem as horas que são as horas de maior fluxo de atividade, de trabalho, que dependem de vários outros, sei lá, fornecedores, enfim, da cadeia toda. Então, é a hora que não vai conseguir ficar zapeando, porque tem muita coisa rolando. Agora, a hora que as coisas se acalmam, é a hora que a gente, né, consegue zapear, fazer outras coisas, enfim. Então, ter essa compreensão, né, talvez do seu próprio negócio, como é que você se encaixa no negócio. E também de você se limitar o tempo também, né? Então não adianta você começar. É como no escritório, né? Se você chegar cedo no escritório, muita coisa você não consegue resolver porque muita gente chega mais tarde. Então, é aquela história, mudou o local de trabalho. Então, algumas coisas também não adianta você cobrar das pessoas às 10 horas da noite alguma coisa que a pessoa também tem a outra rotina dela que ela desejou fazer, né? O Selex disse aqui uma coisa, queria que você comentasse, tá, Lu? Tá. Então, ele falou assim, no meu ponto de vista, a relação entre patrão e funcionário sempre vai ser ruim. Se o chefe só pensa nele e se o funcionário só pensa em pagar as contas da casa. Tô certo ou tô errado? Tem uma carinha Isso de... sem dúvida, sem dúvida, né? Porque se a relação é ruim, né, já vem vindo ruim, vai continuar sendo ruim em home office ou no escritório, né? O que eu acho que vale sempre é a gente, cada dia mais, a gente praticar empatia, né? Porque eu falo que você, como empregador, nada melhor do que você ter uma empregada em casa para pagar esse social, para você entender o quanto custa um funcionário para você, né? Nossa, Então, a gente se colocar no lugar do outro, né? Então, imagina o dono de alguma coisa como está se sentindo. E o dono de alguma coisa também, de conseguir colocar as pessoas como parte do negócio, né? Se eu vou bem, você vai bem. E aí vai a questão de você dividir o que você ganha com as pessoas, né? Então, eu acho que isso também acho que é um momento bom para a gente pensar isso, né? Que tipo de relações no trabalho a gente quer, né? Realmente, você ir para o trabalho só para fazer, não gosta do que faz, não gosta com quem te lidera, para quem você trabalha, uma forma é um momento de você repensar isso também, porque trabalho não é para ser escravidão, né? A gente tem que gostar do que faz e assim, os dois lados ganharem com isso, né? Sabe que eu falo que a gente vê nesse momento um microcosmo do que é a própria empresa, grandes empresas, por exemplo. Então, já ouvi relatos assim, de pessoas que falaram: não vou dispensar a faxineira, pelo amor de Deus, como é que eu vou trabalhar home office com as crianças e com a faxineira em casa, sem a faxineira em casa? E outras falaram: não, vou dispensar, pois eu não pago o trabalho dela. E eu falei: gente, essa mentalidade, ela não ajuda em nada, porque na verdade, quando voltar tudo ao normal, você acha que essa faxineira vai querer voltar a trabalhar com você? Você dispensa ela na primeira oportunidade que você teve, né? Então a minha, por exemplo, a gente conversou aqui em casa, eu falei, poxa, eu não quero que ela venha e se arrisque também, e a gente também, cada hora recebendo mais pessoas aqui em casa, né, aqui no condomínio como um todo. Então eu dispensei ela segunda-feira, eu falei, não precisa mais vir, mas eu te pago a tua diária. É claro que é um custo para mim, mas eu fico pensando, ela também tem que ficar em casa, é segurança dela. E além disso, quando voltar tudo ao normal, eu quero que ela volte para minha casa. Claro. Ela vai me odiar. Ela fala, pô, agora que eu não posso ir, não é porque eu não quero ir, eu não posso ir, ela simplesmente não vai me pagar, né? Não estou dizendo que isso é certo ou errado, não é só sobre isso, mas é sobre como isso é um micro-universo do que a gente vê nas empresas, né?
eu tenho uma empregada doméstica, por exemplo, eu tenho um e-social para pagar, eu sei quanto custa. Eu sei que não é só o salário que eu dou para ela. Então, entender um pouco a complexidade das relações de trabalho ajuda a gente a entender certas decisões de gerenciamento de pessoas. É claro que não justifica também algumas coisas, né, Lu? Tem coisas que a gente vê por aí nas empresas que, meu Deus do céu, né? Em que 2000 e quanto a gente tá, né? Mas no fundo, eu vou até perguntar para você, no fundo, tudo que a gente está discutindo aqui tem muito a ver com gestão de pessoas na profundidade do negócio, né? Porque é o que você falou, todo mundo tem né, a grande maioria das pessoas pelo menos tem uma diarista ali com você, né? Então, e a gente que vive de demanda também, né? As pessoas que são consultores, autônomos, que a gente não tem um salário no final do mês, também de você se colocar no lugar. Então, das pessoas que eu atendo, as pessoas individualmente que a gente se encontra, nenhuma delas cancelou o trabalho. Não, vamos fazer. Não, essa semana não vamos fazer só para me organizar. E a gente faz a partir da semana que vem online. Por quê? Porque a pessoa sabe também como que é ruim ficar sem a sua demanda. Então, isso vale tanto para nossas faxineiras, assistentes, as empregadas, como para a gente que trabalha como autônomo, né? E a gente realmente se colocar no lugar do outro. Imagina se alguém fala assim, então... E a gente sabe que o nosso outro cliente, que é a pessoa jurídica, realmente a gente não vai na empresa fazer um treinamento, uma palestra na empresa, né? Eu tive duas... Ok, é mais do que compreensível. E nem todo mundo está preparado para a gente fazer um esquema desse de live, de fazer algum outro tipo de coisa. Até porque as demandas outras são, né, os pedidos outros deles são outros. Então, mas eu acho que a empatia vale muito nesse momento. Tem hora que eu até falo assim, dá para fazer no online, porque na verdade era um conteúdo que a gente ia ter no presencial, porque era o formato que a empresa queria. Dá para fazer no online? Tem estrutura? A gente consegue? Beleza. Tem muitos que falam, não, a gente prefere postergar para fazer no outro momento. E eu tive um caso que eu falei, eu acho que não convém fazer no online, por mais que seja possível fazer, porque a gente vai trabalhar uma habilidade que requer muita atitude. E aí, como é que eu vou trabalhar atitude no online, né? Não consegui equacionar. Então, eu falei, eu prefiro postergar para a gente poder fazer uma coisa de qualidade, do que simplesmente só querer... Não, então a gente faz online e faz durante 8 horas no online. Eu falei, gente, ninguém vai ficar no online 8 horas. Tipo, não. Dentro de casa, não tem condição. Então, compreender, de fato, ser empático em todos os sentidos, né? Para todo mundo. A empatia, realmente, assim, da onde está vindo essa demanda, por que a gente pode ou não atender, por que para essa pessoa eu vou fazer de um jeito, para aquela pessoa eu vou entender de uma outra maneira. Então, um exercício gigantesco de empatia, apesar da gente estar num momento de muita individualidade tomada, né? A gente não tem muita individualidade mais, né? Exato. E também tem outra coisa, né? A empatia em todos os sentidos, eu acho. Porque assim, você não está num local, por mais que quem tem um escritório montado em casa, não é tão ergonômico quanto de uma empresa, que é pensado para ser ergonômico. Então, você não consegue ficar o dia inteiro sentado olhando, fazendo call. Você não consegue o dia inteiro ficar sentado na mesma cadeira, né? Você precisa ter essa mobilidade de poder fazer as coisas. Então, você, como gestor, também tem que ter um pouco dessa empatia, porque você próprio também não consegue fazer isso, né? Então, eu acho que isso vale para todo mundo em todos os momentos. É a questão de ir para o mercado, é a questão de tratar o outro, seu funcionário, seu chefe, ter todas essas diferenças, né? Como, vamos supor, por mais que eu pense assim, você é super produtivo, eu consigo trabalhar das 8 às 18, super focado e tal. Aí volta a questão dos filhos, né? A minha filha menorzinha ontem falou assim, nossa, teu pai trabalha tanto, né? Aí ele ficou, nossa, é verdade, fiquei das 8 às 18 aqui, sabe? Então, também ter essa empatia, porque você está com as crianças por perto, elas também querem a sua atenção, é uma chance delas estarem com você. Então, é tanto pratinho, como eu disse, é tanto pratinho e muitos quebrando aqui e ali, mas enfim, a gente vai remendando depois. E eu acho que é bem isso. Eu acho que você, independente se as crianças são pequenas ou grandes, eu acho que isso faz muita essa empatia com elas também. Então, inventa uma brincadeira com ela, põe ela para trabalhar junto com você, né? Dá alguma coisa, mostrar para ela o trabalho.
o que está fazendo e põe ela para fazer do seu lado, para ficar junto, né? Porque senão realmente vai ficar um inferno, você vai ficar super estressado, que vai mesmo, porque tem o seu chefe te ligando, te mandando WhatsApp, tem a criança na demanda do dia a dia. Então, eu acho que vale essa questão de senta aqui do lado, vamos fazer com a mamãe, né? Enquanto eu estou trabalhando aqui, estou escrevendo alguma coisa, você fica aí desenhando, né? Depois deixa ela sentar no seu colo, deixa eu mexer no computador um pouco, para ter essa relação ser mais saudável. Porque senão o estresse vai brotar fácil, fácil. Porque para eles também, primeiros dias eu senti assim um clima meio de férias. Aí hoje já tá um clima meio, a gente não pode passear mesmo, a gente não pode sair, não pode, não pode. Poxa vida, então vamos desenhar aqui, vamos usar o tempo de outro jeito. Mas acho que a gente está entendendo tudo isso ainda a partir dessa semana e vem mais semanas por aí, provavelmente, para poder entender tudo que está acontecendo. Sim. Luciana, para a gente poder encerrar, você consegue, assim, eu não gosto de ter assim, 5 dicas para, 5 formas de, mas assim, um recado final para as pessoas assim, que estão lidando com esse home office, lidar com produtividade, encarar com um outro olhar, de repente. Você tem alguma mensagem assim para o pessoal? Eu acho que o que a gente logo começou a conversar, que é a história do planejamento, né? Eu acho que ajuda muito, te dá um norte, te dá abaixa um pouco a ansiedade, né? Porque é um momento mais ansioso. Então, eu acho que vale a pena as pessoas pararem um pouco, planejar essa semana, terminou o dia hoje, vai lá, olha o que você tem para o dia seguinte, o que você precisa encaixar do pessoal com o profissional, porque isso está muito mais forte do que sempre foi, né? Porque a gente resolvia as coisas na hora do almoço, era uma coisa ou outra. Agora não, você não tem a hora do almoço para resolver, né? Porque está tudo junto, misturado, você não pode sair de casa, né? Então, esse planejar a sua vida pessoal e profissional, acho que vale muito para aliviar a ansiedade das pessoas, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que entregar. Isso eu acho que não é muito, que ajuda muito no dia a dia. E outra coisa que eu também acho que vale é assim, que horas que eu vou acabar meu dia de trabalho? Para você ter um momento de relax, um momento de parei de fazer isso, né? Então você fazer os seus blocos de trabalho. Ok, trabalho em 3 blocos no dia, beleza, os 3 blocos eu trabalho. E não vou trabalhar mais. Vou trabalhar das 8 às 18, das 9 às 18, das 10 às... Mas você tem isso estabelecido. Porque senão, e possivelmente a grande maioria das pessoas, está circulando no mesmo lugar que circula o tempo todo, o computador está ligado. Né? Então ter fecha, abaixa o computador, né? Desliga a tela, para ter apaga a luz, o escritório apaga a luz todo dia, né? Precisa dar essa apagada de luz até para o cérebro também dar uma descansada e dar o reset diário dele para dar uma limpada também, né? E fazer coisas mais divertidas também, achar coisas divertidas que a gente não às vezes fala, eu não tenho tempo para fazer isso, não tenho tempo para fazer aquilo, então aproveita para fazer em casa, porque você não tem o tempo que você leva de locomoção. Então, aproveita esse tempo também. Que seja para dormir melhor, para ser mais produtivo depois também, né? Não tem o tempo de deslocamento, de repente você vai conseguir descansar ou fazer um exercício minimamente dentro de casa e ainda assim continuar com uma rotina de trabalho com a mesma carga de trabalho, por exemplo. E por último, eu acho que a questão da gente manter o contato com as pessoas visualmente faz uma grande diferença, sim, o contato visual, né? Mesmo que seja por uma telinha, a gente que se encontrou semana passada, né, Vi? Faz que diferença que é a gente se falar visualmente, mas pela tela, mas faz uma diferença enorme você olhar para alguém, conversar com alguém. Então, e a produtividade? Né? Se você ficar meia hora trocando mensagem, em 5 minutos você resolve pelo telefone, né? Então aproveita, faz um FaceTime, faz uma vídeo com a pessoa. E é bem bacana isso, porque daí todo mundo vê que todo mundo tá no mesmo barco, todo mundo tá com a cara boa, né? O que você está fazendo, sempre trocar algumas figurinhas, eu acho que isso é muito, muito interessante, as pessoas fazerem isso. Ou pelo menos para autoestima também, né? Você vê outra pessoa, você pelo menos se arruma um pouro, né? Você não tá do jeito que eu tava de manhã, eu falei, meu Deus do céu, então deixa eu me arrumar para fazer uma live. Então, pelo menos eu sei que tem um contato com alguém, vou me arrumar minimamente para poder falar com essa pessoa. Mas aí, isso é básico no home office, né? Isso é básico no home office, né?
Não, eu falo que quando eu comecei no home office, eu fazia questão de me arrumar. Porque eu falo assim, eu preciso acordar, me arrumar para mim mesma. Senão não tem condição, né? De trabalhar do jeito que acorda, né? Eu falo que você não tem problema você andar descalço. Se você gosta de andar descalço em casa, não tem problema nenhum você andar descalço. Mas não dá para ficar de cueca e camiseta que dormiu, entendeu? Precisa, no mínimo, dar uma ajeitadinha, escovar os dentes, pentear o cabelo, né? Fazer o meio básico, né? Exato. Ô, Lu, e um recado para as empresas, se alguém for de empresa, enfim, um recado aí sobre produtividade em home office, tem algum? Eu acho que é, né, puxar o freio de mão para quem é mais controlador, mais centralizador. A conversa, a comunicação é básica e essencial nesse momento para as pessoas realmente terem esse bom relacionamento, não se encontrando pessoalmente, né? Então, acho que vale isso. A comunicação é muito importante nesse momento. Perfeito. Eu vou falar disso terça-feira, porque sem comunicação as pessoas vão começar a ter mais desconfiança, as coisas não vão girar, os processos vão começar a emperrar muitas vezes porque está faltando a comunicação, quer seja olho no olho, quer seja por e-mail, qual canal for, mas a confiança ela se faz pela comunicação também, né? E essencialmente pela comunicação. Eu falo disso na live de terça. Quero te agradecer imensamente. Obrigada. Pela tua disponibilidade. Eu que agradeço o convite. Pela tua reflexão aqui, foi ótimo, adorei. Espero que o pessoal também tenha gostado, certamente gostaram. Bom trabalho para você. Obrigada para você também. Enfim, você tem alguma dica de algum livro, assim, que eu adoro dica de livro, tem algum livro que você acha que é bacana para a gente indicar? Eu acho que o velho e bom, o Rápido e Devagar é um livro bem legal para as pessoas lerem. Neste momento, né? Tem coisas que a gente vai fazer bem rápido, tem coisas que a gente vai fazer devagar, né? Então, acho que esse livro ajuda muito a gente entender como funciona isso. Então, acho que vale a dica do Rápido. Ontem, sabia? Ele falou de fake news, deu a mesma dica. É mesmo? Foi muito legal esse livro. E eu nem assisti a dele ainda. Tá aqui para eu assistir a dele ainda. Que legal. E aí, para você que está assistindo, eu vou te convidar para vir para as lives da semana que vem. Aí a gente tem uma programação intensa de lives. É uma proposta de confraria do saber. A gente já tem esse formato. Ele ia para um bar, na verdade, a gente está agora em casa, então está dentro de casa, confraria. Pega um vinho, cerveja, café, água, chá, o que você preferir. Se conecta às 20 horas, cada dia é um tema diferente. Eu falo de comunicação segunda, aliás, terça. E a Luciana, uma xará sua, a Luciana vai falar sobre envelhecer nativa. Então, ela vai falar sobre como as pessoas podem se transformar também depois de uma idade que acham que não tem mais o que fazer, tem muito o que fazer. É disso que ela vai tratar. Então, acompanha aí a programação e eu espero por vocês. Lu, de novo, obrigada. Obrigada. E se as pessoas quiserem entrar em contato comigo, ficam super à vontade. Estou à super disposição. Obrigada, Vi. E tem a LN Assessoria, é o seu perfil, né? Exatamente. Perfeito. Vou deixar aqui também marcado para todo mundo entrar e seguir você. Tá joia. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.